tá? Disciplina de 60 horas. Portanto, a gente tem 2 encontros, hoje, ontem e hoje. Próxima semana, quarta e quinta novamente. E na semana seguinte, quarta e quinta novamente. E aí encerra a disciplina. Vou começar as atividades da disciplina só a partir da semana que vem. Essa semana a gente vai ficar na teoria, discutir um pouquinho. E na semana seguinte eu começo a encaminhar algumas atividades, penso em 2, né? São as atividades avaliativas, além da presença, claro. E aí, pessoal, o que a gente discutiu um pouco ontem, né? Eu comecei falando um pouco do conceito, dos conceitos de sociologia e antropologia, eu falei da relação delas com a educação, tá? É impossível tornar-se professor ou professora sem que haja essa compreensão do que seja cultura, do que seja sociedade, como isso impacta, né, diretamente no fazer educativo. Eu disse que a escola, como instituição social, ela não está fora da sociedade, ao contrário, né, a própria sociedade está presente na escola, então todos os dramas, esses dilemas que a gente vive, né, no cotidiano, eles acabam impactando de uma forma ou de outra o ambiente escolar. Se não fosse assim, talvez fazer educação, né, fosse uma coisa muito mais tranquila, né? Talvez a formação do professor fosse uma coisa até muito mais rápida, né? Mas a gente sabe que não é assim. Para a gente, de alguma maneira, assumir a profissão do professor, assumir uma sala de aula, assumir a direção de uma escola, assumir a gestão pública, né, de uma secretaria de educação, acaba fazendo com que a gente tenha que compreender um pouco mais do que só a educação. Né? E aí a ideia da disciplina é dar fundamentos para vocês, que eu digo que é importante para a escola, para a educação, mas é para a vida também. Né? A pessoa que trabalha em outra área, quando passa por uma disciplina como essa, ela acaba tendo uma maior leitura da realidade. Porque a antropologia é aquilo que o homem faz se transforma em cultura. A sociologia é a compreensão daquilo que o homem tem formas de relações sociais. Né? E tudo isso é importante para a gente exercer qualquer atividade em qualquer coisa, seja na área do serviço público, seja na área do comércio, das relações humanas. Se você não souber o que é uma cultura, como é que ela se organiza, né? Como é que ela, digamos assim, ela mobiliza os indivíduos dentro de uma sociedade, né? O diferencia, você acaba, de certa maneira, ficando assim um pouco sem entender até mesmo o que você está fazendo naquele lugar, né? E aí a ideia é que a gente foque a educação, mas os conceitos são bem gerais, né? Deixo aqui à disposição para a intervenção de vocês, tá? A ideia é que a gente possa tirar dúvidas, ou que possam ter dúvidas, senão fica assim uma coisa que eu saio, todo mundo entendeu, né? Ninguém falou nada, então não fiquem intimidadas, né? Podem perguntar, aproveitem, eu acho que é importante esse momento. Eu expliquei um pouco ontem, né? Que a antropologia e a sociologia, elas estão dentro das chamadas ciências sociais. Falei que existem outras ciências naturais, exatas, e o campo das ciências sociais, o campo das ciências humanas, essa área de nossa formação ela se enquadra. Falei que a antropologia nasceu, sobretudo em relação ao outro, né, quando o indivíduo, o homem, o antropos, né, ele se encontra diante do outro, surge a necessidade fundamental dele pensar o outro, mas a si mesmo. A gente sempre olha o outro, né, como um espelho. Espelho invertido. O que é um espelho invertido? Porque a gente olha para o outro e esse outro ele é, muitas vezes, uma imagem do que nós não somos ou do que a gente não acredita que é. Né? Portanto, a antropologia ela surge com essa fundamental questão que é pensar a alteridade. Tá? É outra palavrinha, é outro termo que, se eu fosse vocês, assim, eu buscaria entender profundamente. Porque alguns termos na pedagogia eles são muito recorrentes. Em várias disciplinas, você vai fazer uma prova para concurso, você vai trabalhar, você vai ler um texto, aparece a palavrinha alteridade. Né? O que é essa ideia de alteridade? O alter é o outro, né? O outro. Então a alteridade é essa nossa capacidade de enxergar o outro, de respeitar e se relacionar com o outro. Né? Então essa ideia ela é
fundamental para a antropologia e para a própria educação. A gente viu também, por exemplo, que a cultura ela é um conceito antropológico, né? Mas ela é um fazer humano. Só o ser humano tem cultura. Nenhuma outra espécie ela consegue produzir cultura. E aí eu vou jogar a pergunta e só vou retomar a aula quando alguém responder. Por que só o ser humano tem cultura? Alguém me responderia? Por que só o ser humano tem cultura? Porque é racional. Uma das respostas é porque é racional. O que mais? Tem mais. A gente pode dar várias respostas para a mesma pergunta. Por que só o ser humano produz cultura? Porque ele pratica algo. Ele pratica. Algo. As outras espécies praticam também? Comer, se proteger. Amplie um pouco mais essa ideia de prática. Qual é a prática humana que você está se referindo? Amplia um pouquinho, né? Porque nós praticamos sim, mas aí eu vou ampliar. Porque a gente pratica conscientemente. Isso também tem a ver com a resposta do que o ser humano faz cultura. Porque a abelha, ela exerce um trabalho, né? Então, vai polinizar, vai fazer a colmeia, os outros animais também. Agora a gente faz isso com consciência. A gente sabe que está fazendo isso, né? Portanto, não é só uma resposta biológica. Ela já é uma resposta cultural. Que a gente poderia fazer numa casa de determinada forma, a gente faz de várias formas, né? A gente poderia fazer os utensílios de uma forma, a gente faz de várias formas. Por quê? Porque a gente tem consciência do que a gente está fazendo. A gente não está só reproduzindo o que a biologia nos dotou, né? A abelha pode olhar que as espécies iguais, elas reproduzem o mesmo padrão de colmeia, né? Elas produzem o mesmo tipo de atividade cotidianamente, elas não mudam. Isso você pode pegar 100 anos, né? Você vai ver que elas reproduzem. O ser humano, ao contrário, né? Ele faz uma atividade, mas como ele faz essa atividade consciente, ele consegue diferenciar aquilo que ele faz porque é consciente. Ele sabe que se fizer uma casa, né, maior, né, se fizer com determinados materiais, né, e até mesmo para se distinguir, né? Tem gente que constrói casas, né, porque ele acha que o tamanho da casa é o tamanho da riqueza, né, dele. Então, até tem um meme aí, acho que é Gustavo Lima, né, tinha uma casa, ele, bem na frente da casa dele, gigantesca, né, virou meme, né, as pessoas dizendo que era a Casa Branca e tal. Enfim, mas cada um, né, ao praticar algo conscientemente, ele está nesse ponto. E o ser humano, e só ele faz cultura, gente, é porque só nós conseguimos transformar a natureza, tá, conscientemente. Né? Somos racionais. Né? Porque nós conseguimos responder às nossas demandas naturais de uma forma cultural, né? Vestir. Exatamente. Eu gosto muito de culinária, embora não saiba cozinhar, mas gosto muito de comer. Um exemplo que eu posso dar é a culinária. Por exemplo, o ser humano ele se transformou em parte, conseguiu desenvolver a atenção, né? Essa ideia básica mesmo da gente ter uma capacidade de degustar o alimento, né? À medida que ele foi cozendo, né? Ou seja, ele fez o fogo e começou a cozer os alimentos, tá? Assar os alimentos. E isso vai dar ao ser humano uma capacidade dele evoluir, não só na aprimorar a biologia dele, mas com o tempo o que a gente faz? A gente vai responder essa demanda básica da alimentação criando o gourmet. O que é o gourmet na cultura, né? Gourmet é uma comida cara, né? Obviamente mais cara, mas é uma comida estilizada. Né? Então vejam como o ser humano ele se diferencia das outras espécies. As outras espécies elas saciam a sua necessidade biológica de alimentos
triturando, comendo de qualquer maneira. O ser humano, ao contrário, ele consegue não só matar a fome, mas ele consegue criar uma marca para o alimento, ele consegue criar uma estética para o alimento. Quem assiste aqueles programas, né, de culinária, você vê que os chefes, né, eles não estão preocupados só com o gosto, mas a apresentação do prato, a disposição dos alimentos que são utilizados. Tá? Talvez a última coisa que esteja ali em jogo é se aquela comida vai matar a fome. Então, é só para vocês entenderem. Porque também é só um tiquinho. É só um tiquinho, exatamente. E é caro, né? Para fazer, assim, parece que você está fazendo uma maratona, sei lá o quê. Mas a ideia é essa, você pensar que só a espécie humana é capaz de transformar uma necessidade básica, natural, fundamental, que todas as espécies têm, em um estilo. Vai no Japão, vai na, sei lá, viaja pela América do Sul, viaja pela culinária nordestina. Você vai perceber que nós respondemos de diversas formas, tá? Aquilo que é uma necessidade primeira. Mas não achem que lá, né, antigamente, aqueles seres, né, no período da pedra polida, eles tinham essa preocupação, nem sal, nem tempero, nem nada. Tampouco coziam o alimento, né? Praticamente matavam o animal, né, e já degustavam, comiam aquilo, né? E à medida que eles foram aprimorando, né, a arte de domesticar os animais, né, fazer criatórios, dominar o fogo, né, eles tinham medo, eles começaram também a fazer comidas diferentes. Então, assim, pegando essa longa história da alimentação, vocês vão ver claramente o que é natureza e o que é cultura. Tá? Natureza é o animal que não tem essa capacidade de rebuscar, né, rebuscar a sua alimentação. Então, eu acho que deu para a gente, de ontem para hoje, deixar muito claro que é o meu objetivo, o que é natureza e o que é cultura. Se entenderam, eu estou muito feliz. Se não entenderam, eu explico 10 vezes, né? Mas isso tem que ser entendido. Isso é base. Tá bom. Aí eu falei um pouco da antropologia, o que ela busca, entender o homem, né, o antropos, enquanto ser natural, mas sobretudo um ser cultural. Né? Essa ideia de que é a cultura que, de alguma maneira, está ali presente nessa condição. Falei que a antropologia se divide em 3 ramos, basicamente. Eu me interesso, nós vamos nos interessar aqui na disciplina, sobretudo por esse último, né? Que é a antropologia social e cultural, que é aquela que está mais próxima, de fato, digamos, dos fenômenos educativos, né? É a cultura, é a sociedade, enfim. Tá? Não sei se ontem a gente ficou